Olá, eu sou o Renato Santos Chaves do site contas.cnt e a gente vai falar um pouco aqui sobre matemática financeira. Nosso assunto inicial, que a gente vai tratar aqui na sequência, a gente vai ter aqui várias telas de slides para explicar, falando então de juros simples e montante, tá? Então eu convido a assistir esta breve aula, este breve tutorial sobre juros simples e montante, ok? Lembrando que essa aula é baseada neste livro aqui de matemática financeira, dos autores Washington Franco Martins e José Maria Gomes. É um livro, essa edição que eu tenho aqui é a segunda edição, de 1997, quando eu fiz essa disciplina na Universidade Católica Dom Bosco, né? Lembra até da professora Conceição, que era a professora dessa disciplina matemática financeira, já faz o que, 19 anos. Isso aí para alertar que a matemática ela fica com a gente, né? Os conhecimentos eles ficam, tá? E também aqui eu não quero de forma alguma, tá? Fazer que algo que seja superior a um professor de matemática financeira que traga assuntos correlatos, né? De juros, juros simples, juros compostos. Na verdade aqui apenas dá uma dica, um tutorial, principalmente para os contadores, para os bacharéis em ciências contábeis que estão se preparando para o exame de suficiência, tá? E é muito útil também para concurso, para o próprio conhecimento, para a vida prática, por exemplo, trabalhar com perícia contábil ou qualquer outro assunto que exija. Então a gente vai ver aqui um pouco, né, desse assunto que a gente traz sobre matemática financeira. Vamos acompanhar junto então. Juros simples e montante, ok? Primeiramente, né, a gente iniciando aqui, o que é juro? Né? O juro ele pode ser entendido como sendo o custo do crédito ou a remuneração do capital aplicado. Então, por exemplo, se eu pego um dinheiro emprestado, o custo desse crédito que eu estou obtendo, né, esse valor, ele vai ser o juro. E se eu aplico um valor no mercado financeiro, numa caderneta de poupança, por exemplo, a remuneração desse capital aplicado será o juro. Então, o juro tanto pode ser o custo desse crédito tomado ou da remuneração do capital aplicado. Na sequência, nós temos que o juro é o pagamento pelo uso de poder aquisitivo, não é isso? Então, está envolvido aqui capital, por um determinado período de tempo. Então nós temos aqui algumas variáveis que a gente vai já falar nelas. Né? Bom, a taxa de juros mede o custo da unidade de capital no período. Então o que a gente tem aqui? A gente já tem taxa de juros, nós vamos ter unidade de capital e nós vamos ter o período de aplicação. Essas três variáveis elas têm que estar presentes para a gente poder encontrar aqui ou o capital aplicado ou mesmo os juros, né, que esse período, no caso a taxa de juros, vai render. A taxa de juros, isso aqui é muito importante que você tenha conhecimento, a taxa de juros ela pode ser representada de duas formas, tá? Na forma percentual, 12%, por exemplo, ou unitária, quando a gente transforma esse 12% em 0,12. Então, 12 dividido por 100 vai ser igual a 0,12, que a gente chama de forma unitária, é o que serve para a gente fazer os cálculos nas expressões que os problemas trazem. Então nós temos aqui, pessoal, três conceitos importantes quando a gente fala da matemática financeira. Primeiramente é o capital, que é a unidade de capital que nós vamos trabalhar. A taxa de juros como a gente falou aqui, mede o custo dessa unidade de capital no período. E qual período? É o tempo que esse recurso vai ser aplicado ou que o mercado ele dá para ser pago determinado valor. Então nós temos aqui capital, taxa de juros e período. Bom, na sequência nós temos então aqui o cálculo do juro. Quando o regime é de juros simples, a remuneração pelo capital inicial aplicado, também chamado de principal, é diretamente proporcional ao seu valor e ao tempo de aplicação. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, nós temos aqui, uma pessoa tomou emprestada a quantia de R$ 1.000
pelo prazo de 2 anos e a taxa de 10% ao ano. Qual será o valor a ser pago como juro? Então, essa pessoa tomou um valor principal aqui no início desse período, no valor de R$1.000. Então, a gente considera aqui, tá, o início do período. Ela tomou, então, R$1.000 emprestados. E quanto ela vai pagar ao final desse período, pagar ao final de 2 anos, que está dizendo aqui, de juros. Então, nós vamos ter aqui o primeiro ano e nós vamos ter o segundo ano. Então, esse juro, pessoal, como é a remuneração pelo capital aplicado, ele é diretamente proporcional ao seu valor e ao tempo de aplicação. Então, nós temos aqui esta formulazinha simples, que o juro vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o período, né, do tempo em que esse dinheiro ele está na mão da pessoa que tomou emprestado. Então, o juro vai ser igual a quanto? Nós temos o capital 1.000 vezes a taxa de juros 10%. Olha só, 10% a gente vai transformar na forma unitária, 0,10 ou 0,1 vezes o período. Qual o período? 2 anos. Então, essa taxa de juros, ela é o quê? Capital vezes, né, que é 1.000 vezes 0,1 vezes 2, a gente vai ter então aqui esse valor de R$200 como juros. Então, esse é o cálculo dos juros, né, um cálculo simples que a gente viu aqui, aplicando quando a gente tem um capital, o tempo de aplicação desse capital e também a taxa de juros. Então, a gente encontra aqui o valor desse juro. Agora, o outro assunto importante que eu chamo a atenção é o montante. Vamos ver então aqui na tela o que é o montante. Montante define-se como montante de um capital aplicado à taxa I e pelo prazo N de N períodos, como sendo a soma do juro mais o capital inicial. Então, montante é igual ao capital mais o juro que foi, no caso, feito, né, o juro que durante esse período. Quando a gente pega a fórmula do capital, né, quando a gente pega a fórmula do juro e substitui aqui, nós vamos encontrar uma equação matemática e a gente pode chegar a essa fórmula aqui, que o montante é igual ao capital, abre parênteses, multiplica 1 mais a taxa vezes o período, ok? Então vamos lá. No exemplo nosso aqui, uma pessoa aplicou em caderneta de poupança a quantia de R$1.000 pelo prazo de 5 anos e a taxa de 12% ao ano. Qual será o valor do montante ao final do período? Bom, a gente pode iniciar a fazer de duas formas aqui. Então, ele tem aqui R$1.000, né, nesse período aqui inicial, o valor de R$1.000. E aí, quanto na verdade, ele tem esse valor aplicado em caderneta de poupança, quanto ele vai render? Nós temos aqui o primeiro ano, segundo ano, o terceiro, quarto ano e o quinto ano. Quanto é que ele vai ter ao final aqui do quinto ano? Se a gente quiser descobrir somente os juros, então a gente vai para aquela forma, juros é igual ao capital vezes a taxa I vezes N, que é o período. Então a gente vai encontrar aqui, olha só, 1.000, substituindo, né? 1.000 vezes a taxa de juros, que é 0,12, vezes 5, a gente vai encontrar, então, o valor de R$600 de juros. Como foi dito aqui, montante é igual ao quê? Capital mais juros. Então, montante é igual ao capital, 1.000, mais os juros, que é 600, então, um montante de 1.600. Então, ao final de 5 anos, 1.600 aqui no montante que essa pessoa vai recuperar, tendo aplicado em caderneta de poupança. Mas nós temos aqui essa fórmula, vamos utilizar. Olha só, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I vezes N. I é a taxa de juros, N é o período. Então, montante vai ser igual a 1.000, que vai multiplicar 1 mais... Qual é a taxa de juros? A gente transforma para a forma unitária, 0,12 vezes N. Quem é N? É o período de 5 anos. Então, nós vamos ter aqui 1.000, que multiplica
1 mais 0,6, ok? Continuando aqui, nós vamos ter o montante é 1.000, que multiplica 1,6. Portanto, o montante é igual a 1.600. Então, essa é o cálculo do montante que a gente encontra tanto aplicando a fórmula, né, conjunta, como a gente sabendo que o montante é capital mais o juro que foi rendido aqui no período. Tudo bem? Então eu gostaria de chamar a atenção aqui para alguns pontos importantes. Primeiramente, a taxa de juros I, tá? A taxa de juros I deve ser equivalente ao período N de aplicação. Se nós temos então 12% ao ano e o tempo de 5 anos, ok, eles estão no mesmo período. Taxa ao ano, tempo ao ano. Se nós temos taxa, por exemplo, 2% ao mês, nós temos que ter o tempo em meses. Por exemplo, 2% ao mês em um ano. Na verdade, 2% ao mês em 12 meses. Então, ano, ano, mês, mês, semestre, semestre. Utilizar ou transformar sempre a taxa de juros para a forma unitária, por exemplo, 12%, 0,12, para efetivar os cálculos. Nunca esquecer disso. Outro ponto que chama a atenção é, a partir dos dados iniciais, né, de 3 das 4 variáveis da forma, por exemplo, juro, capital, taxa e o período, é possível encontrar a quarta variável. Então, por exemplo, a gente tem aqui, juros é igual a capital, que multiplica a taxa vezes o período. Nós podemos encontrar o capital. Quem é o capital? É juro sobre I vezes N, ok? E assim a gente pode encontrar qualquer uma outra variável fazendo aqui os devidos cálculos. Nesse caso aqui do montante. Se a gente quer saber, a gente tem um montante, quer saber qual é o capital. Capital é igual ao montante sobre 1 mais IN. Então esses são, chamar atenção aqui para alguns critérios ou parâmetros importantes desse início da matemática financeira. Então é isso aí, pessoal. A gente falou aqui de juros simples e de montante. Se você teve alguma dúvida ou algum ponto não ficou bem esclarecido, volte novamente à videoaula ou mesmo entre em contato conosco no site contas.cnt, tá bom? contato@contas.cnt.br que a gente pode esclarecer para você. É isso aí. Muito obrigado, então. Até a próxima videoaula de matemática financeira, que a gente vai falar então de juros compostos e montante falando de juros compostos. Até lá então!